Saudações, meus queridos. Como estão? Espero que tudo bem. E aí, estão conseguindo manter o fluxo de estudos? Se não, tá na hora de tomar vergonha na cara e botar isso em dia. Vamos lá? Hoje a gente vai dar continuidade ao pensamento de Sócrates. E aí a gente conclui Sócrates hoje para avançar na próxima aula para Platão. Ok? Então vamos lá. As figuras de Sócrates. Deixa eu desligar o webcam aqui para vocês visualizarem lá. As figuras de Sócrates. Bom, primeira coisa, eu falei isso com vocês, salvo engano, na última aula. São tantas as aulas que eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Quando a gente pensa em Sócrates, é natural que a gente olhe para Sócrates e saiba, bom, Sócrates é o pai da filosofia. E aí algumas pessoas costumam acreditar que, como pai da filosofia, ele foi o primeiro filósofo. Não foi. Todos vocês sabem muito bem que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Então, por que Sócrates é considerado o pai da filosofia? Porque Sócrates fez abordagens filosóficas que, de certa forma, revolucionaram o pensamento filosófico naquele contexto. E o que ele fez acabou servindo muito de base para todo o pensamento filosófico que viria depois. Então, por conta disso, ele acaba ficando como o patrono da filosofia, ou o pai da filosofia. Mas o que é interessante é, quem é Sócrates? O que Sócrates pensou? E melhor, o que Sócrates pensou da filosofia? Porque quando a gente para fazer essas perguntas, que parecem perguntas bobas, a gente naturalmente para e diz assim, por que eu preciso fazê-las? Porque, na verdade, Sócrates não deixou nada escrito. E, como óbvio, ele não deixou nada escrito, tudo que nós temos de informação sobre Sócrates nos foi legado por outros, por terceiros. Mais especificamente, por 4 sujeitos. Então vamos para o próximo tópico para que a gente compreenda melhor tudo isso. Mas antes de adentrar essa perspectiva dos sujeitos que legaram a fala sobre Sócrates, é preciso primeiro contextualizar. Alguns dos estudiosos da história da filosofia afirmam que uma das possibilidades de aceitar o porquê Sócrates não escreveu nada, numa área de conhecimento que naturalmente se escreve muito, se escreve tantos textos, se produzem tantos livros, é que ele estava inserido num contexto histórico que ainda dialogava muito profundamente com a ideia da oralidade. O conhecimento era não apenas produzido, mas transferido através do diálogo, através da conversa. E isso pode ter sido um dos fatores primordiais para que Sócrates propagasse o seu conhecimento através da oralidade e não da escrita. Tranquilo? Vamos adiante então. Assim sendo, vamos perceber o Sócrates sob o ponto de vista de 4 pensadores. Aristófanes, que faz uma abordagem muito crítica sobre a figura de Sócrates. Xenofontes, que faz uma abordagem extremamente elogiosa de Sócrates. Aristóteles, que não conheceu Sócrates e as falas que faz sobre Sócrates é por fala de terceiro, já é uma fala indireta. E por fim, seu maior discípulo, que é o Platão. Bom, quem é esse Sócrates na perspectiva de Aristófanes? Aristófanes escreveu uma obra satírica chamada As Nuvens.
E aí, nessa obra, há alguns diálogos, claro, o diálogo era uma vertente literária muito usada naquele contexto, não apenas na literatura, mas na filosofia, nos escritos políticos. Então, Aristóteles pega Sócrates relativamente jovem, Sócrates datava de aproximadamente 47 anos naquele momento histórico, e o trata como um sofista. Olha que coisa interessante. A gente aprende, a gente estuda desde a trajetória da filosofia que os sofistas eram professores particulares. Inclusive, na aula passada sobre Sócrates, a gente viu que tanto Sócrates quanto Platão, quanto Aristóteles, eles tinham como é que eu posso dizer, uma inimizade, uma rixa, um sentimento muito negativo com relação aos sofistas, exatamente porque, primeiro, os sofistas não dialogavam com a verdade. Pelo contrário, eles relativizavam a verdade de acordo com a necessidade. E segundo, que eles cobravam para fornecer as aulas, ou seja, a produção, para possibilitar a produção do conhecimento. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles se afastaram dos sofistas. Mas Aristófanes olha para Sócrates e enxerga Sócrates como um sofista. É mais ou menos a problematização que eu fiz para vocês na última aula, quando eu disse a população grega não via distinção entre Sócrates e os sofistas. E Aristófanes ainda coloca o Sócrates na figura daquele que, de posse de sua retórica, de sua argumentação, ou seja, de sua oratória, tenta persuadir a juventude a tomar rumos que a sociedade ateniense daquela época considerava impróprios. Então, ele é acusado por Aristófanes, a princípio, de corromper a juventude. Essa é a primeira versão que a gente tem sobre a figura de Sócrates. Em seguida, a gente tem a versão do aluno de Sócrates, discípulo Xenofontes. Xenofontes, em sua obra Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, vai negar exatamente as acusações não apenas de Aristófanes, mas dos outros cidadãos comuns da Atenas. E reconhece que Sócrates tinha uma vida simples, mas que foi de fundamental importância para o desenvolvimento do pensamento naquele contexto. Então perceba, a gente tem aqui um detrator, um inimigo, alguém que vai criticar Sócrates, e a gente tem aqui um defensor, e esse defensor conviveu com ele. Depois nós temos a figura de Aristóteles. Primeiro, Aristóteles não conheceu Sócrates. Quando Aristóteles chega na academia de Platão, na escola de filosofia de Platão, Sócrates já havia morrido. O que é interessante é que quando Aristóteles chega à academia e vai estudar com Platão, ele passa 20 anos na academia estudando com Platão. Quando os escritos de Aristóteles são encontrados e que fazem referência a Sócrates, uma das maiores esperanças que haviam era a de que Aristóteles esclarecesse o que dentro da obra platônica é de Sócrates e o que dentro da obra de Platão é o próprio Platão. Só que, infelizmente, Aristóteles não aborda essa questão. E essa dúvida permanece, já que durante algum tempo se acreditou que Sócrates nem existiu, que seria uma espécie de alter ego. Lembra? A gente já discutiu isso. Só depois que começam a aparecer esses documentos é que a figura de Sócrates passa a ser creditada como alguém real. Mas ainda há essa necessidade por parte dos estudiosos de delimitar a fronteira onde começa e termina o pensamento de Sócrates e onde começa e termina o pensamento de Platão. Por quê? Porque como Sócrates aparece de forma muito ampla no pensamento de Platão, através do pensamento de Platão, a gente não tem uma fronteira clara do que é Sócrates e do que é Platão. Tranquilo?
Tá de boas até aqui? Podemos avançar? Então, vamos lá. Bom, dentro dessa lógica, a gente tem, óbvio, o Sócrates de Platão. Platão é, primeiro, sem sombra de dúvida nenhuma, o maior discípulo de Sócrates. É quem conviveu ali com Sócrates em seus últimos anos de vida, é quem bebeu muito da fonte do conhecimento de Sócrates, que aproveitou muito e que criou, para além dessa relação de discípulo e mestre, desculpe, criou também uma relação de amizade. Então, muitas das obras de Platão abordam, de certa forma, Sócrates. A gente tem Sócrates aparece na República, obra máxima de Platão. Platão escreveu um livro chamado Apologia a Sócrates, em que ele faz manifestações elogiosas ao Sócrates e ao pensamento de Sócrates. Sócrates aparece também no Banquete, aparece em Fédon. Então percebam que muito da obra de Platão tem Sócrates como objeto de abordagem. E uma das principais formas de Sócrates fazer filosofia eram abordar em seus diálogos em espaços públicos temas como justiça, coragem e virtude. O que é interessante é que quando a gente para pensar sobre a importância, sobre a relevância desses temas, esses temas eles tocam em questões muito sensíveis da sociedade ateniense da época, que era a ética e a própria política. Então, Sócrates não era uma figura benquista. Por quê? Porque quer queira, quer não, ele estava sempre ali questionando os valores estabelecidos, os modelos estabelecidos e propondo outras abordagens, outras perspectivas, outras formas de enxergar aquela lógica. Então, é mais ou menos isso. Vamos lá? Avançar por esses tópicos. Bom, o que é o diálogo socrático? O que é a busca pela produção do conhecimento dentro da produção de Sócrates? É natural que a gente pare e ouça com certa frequência a expressão diálogos, diálogos socráticos. Mas o que eram esses diálogos? Sócrates, ele presente nos espaços públicos, quando ele começava a conversar com alguém, ele não estava ali na condição de sábio. Ele não estava ali com aquele sentimento de quem sabe mais do que os outros e por isso deseja impor sua sabedoria. Não. Ele estava muito mais como um, entre aspas, interrogador. E ele fazia perguntas a partir de bate-papos comuns. Imagina você ser abordado por Sócrates numa praça pública e numa conversa qualquer você dizer para ele, por exemplo, eu sou uma pessoa justa. E ele te indagasse, ele te perguntasse, o que é justiça? O que você responderia? Ou se você argumentasse que é uma pessoa corajosa, valente, ele te perguntasse o que é a coragem. Perceba que no momento em que ele pede que você conceitue o que você acabou de dizer que é, ele te põe automaticamente em reflexão. Caramba, o que é coragem? O que é justiça? E aí ele colocava esse interlocutor para pensar sobre valores, sobre questões. E na medida em que esse interlocutor ia refletindo sobre, ia raciocinando sobre isso, ele ia reconhecendo que, apesar de se dizer alguém injusto, ele nem conhecia o conceito de justiça. Apesar de se considerar alguém corajoso, ele nem conhecia o conceito de coragem. Então, como é que você pode ser corajoso sem conhecer o que significa ser, ou melhor, o que significa coragem? Então, através dessas perguntas, Sócrates levava o seu interlocutor a reconhecer sua própria ignorância.
Não a ignorância de quem é grosso, arrogante, mal educado, não. A ignorância daquele que ignora, ou seja, daquele que não detém um determinado conhecimento sobre algo. Então, Sócrates utilizava dessas interrogações, dessas conversas, desses diálogos, para provocar no outro, primeiro, o reconhecimento de sua própria ignorância e, segundo, uma possibilidade de conhecer, uma possibilidade de construir conhecimento. Vamos ao próximo tópico. Assim, os diálogos não terminavam com respostas. Lembra quando a gente brinca quando está discutindo filosofia que diz assim, eu não tenho obrigação de dar respostas. Eu preciso fazer as perguntas certas que eles coloquem a pensar. Logo, os diálogos não terminavam com respostas, mas antes com impasses e reconhecimentos por parte dos interlocutores de sua ignorância ou de suas ignorâncias, como eu bem expliquei antes. Logo, como era que Sócrates fazia isso, gerando esses impasses? Através de uma técnica argumentativa chamada de aporia. O que seria a aporia? Aporia é uma técnica de argumentação em que você cria pequenas armadilhas dentro do seu discurso para colocar o seu interlocutor, a pessoa com quem você está conversando, em situações em que ele não consiga sair. Um excelente argumentador, um bom advogado, por exemplo, pode lançar a mão de uma aporia durante um julgamento. Ele vai provocar um debate em que não há uma resolução. Pelo contrário, há impasses ou situações contraditórias. Então, Sócrates colocava exatamente isso para quê? Para que os sujeitos nunca chegassem a uma resposta. Por quê? Porque quando você chega na resposta, você para. Enquanto você está angustiado procurando uma resposta, você continua pensando, você continua em movimento. E para Sócrates, a filosofia era isso, era a busca permanente por sabedoria, por conhecimento. O filósofo não deveria nunca se dar por satisfeito. Ele precisava continuar em busca do conhecimento. Ele precisava continuar em busca de outras possibilidades. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico. O interesse antropológico contrapõe o cosmológico. Isso aqui é bem simples, vocês já estudaram antes, inclusive. Lembra quando eu disse e falei na última aula sobre a virada humanística? Ou seja, quando os interesses da filosofia deixam de ser os interesses dos pré-socráticos, ou seja, os fenômenos naturais, e passam a ser agora os interesses da sociedade, do homem dentro da sociedade. Percebe a mudança? Então a gente deixa de ter um interesse cosmológico, um estudo do cosmos, um estudo da realidade, um estudo da natureza, e passa agora a estudar as relações humanas, as relações éticas, políticas, sociais. Essa vira a temática a ser discutida pela filosofia. E é uma temática antropológica. Por quê? Porque tem um homem no centro desses interesses. Ok? Adiante, fechar aqui para a gente ir para o próximo slide. Lembrando, dúvidas, questionamentos ou indagações, deixa aqui nos comentários. Eu respondo assim que visualizar. Bom, dos diálogos platônicos que aparecem a figura de Sócrates, que Sócrates é um dos interlocutores, estão Criton, Eutífro, Fédon, Hípias Menor, Hípias Maior, Lises, Lax, Ion, Gorgias, Alcebiades, Protágoras, Cármenes. Então percebam, nesses diálogos, alguns deles, na verdade praticamente todos, levam os nomes das pessoas que dialogavam com Sócrates nesses debates, são figuras importantíssimas dentro da cidade de Atenas.
são figuras que têm um prestígio dentro da cidade, dentro da sociedade ateniense. E Sócrates, em debates com esses sujeitos, expõe publicamente as vulnerabilidades dos argumentos desses homens. Ele coloca esses homens, de certa forma, em seus diálogos, a partir dos seus diálogos, em situações ou posições pouco favoráveis, pouco elogiosas. Esses homens são constrangidos publicamente. Então fica ali um sentimento de mágoa, para não dizer outra coisa, com relação a Sócrates. Esses homens são, de certa forma, expostos em público, mas guardam ali uma mágoa, um sentimento de raiva e que se vingarão quando tiverem oportunidade. Vamos ao próximo slide. Bom, se a gente teve lá no primeiro momento cercado de uma rebeldia, de uma radicalidade, recheado de aporias, os diálogos da juventude de Sócrates, na medida que Sócrates vai amadurecendo, ele vai mudando um pouco o perfil de suas abordagens. Esse perfil insubmisso e aporético, ou seja, de discursos radicais, de discursos sempre emblemáticos, que colocam em xeque ou colocam em situações quase impossíveis de serem resolvidas os seus opositores, nos diálogos da maturidade ele deixa isso um pouco de lado. Os diálogos passam a ser mais fluidos, mais sensatos, mais tranquilos. Mas, ao mesmo tempo, os estudiosos da filosofia vão colocar em xeque que esses diálogos da maturidade começam a aparecer muito mais com um pensamento platônico do que necessariamente de Sócrates. Então, lembra quando eu estava falando lá atrás sobre a fronteira entre o pensamento de Platão e o pensamento de Sócrates? Nesse momento dos chamados diálogos de maturidade, começa a surgir a dúvida se é Sócrates ou Platão. Compreende? E aí surgiu uma questão fantástica dentro do pensamento de Sócrates. Quando Sócrates diz, só sei que nada sei. Uma das frases clássicas atribuídas a Sócrates e que parece extremamente ingênuo, porque se vocês me responderem numa prova só sei que nada sei, eu dou 0. Mas quando Sócrates diz isso, ele abre um mundo de possibilidades. Por quê? Porque ao dizer só sei que nada sei, ele está reconhecendo a própria ignorância, a própria incapacidade dele naquele momento de não saber aquilo, mas saber que não sabe. E se ele reconhece que não sabe, ele já está em vantagem. Por quê? Porque reconhecendo que ele não sabe, ele está aberto a aprender. Enquanto que aquele que não sabe, mas também não sabe que não sabe, vai continuar ali estático, sem aprender, sem conhecer. Então perceba que o só sei que nada sei representa possibilidades. Possibilidades de quê? De passar a saber, de buscar saber. Ok? Vamos para o próximo tópico. A ironia socrática. Eu falei um pouco da ironia lá atrás, quando a gente estava falando dos diálogos socráticos, mas a ironia é nada mais, nada menos do que interrogar o interlocutor e revelar a ele sua própria ignorância. Esse era o método socrático. Era através do diálogo que ele ia fazendo perguntas, tanto que é chamada ironia socrática, em algumas situações vai aparecer como a interrogação socrática, ou seja, a forma de interrogar de Sócrates. Por quê? Porque esse era o papel da ironia. Era interrogar as pessoas durante a conversa para que elas percebessem que elas não sabiam tudo o que elas acreditavam saber. Ok? Vamos avançar? E aí a gente chega num ponto que eu acho extremamente importante. Eu não.
todo mundo que estuda filosofia, que é a maiêutica socrática. Sócrates é filho de um escultor e de uma parteira. E Sócrates pega essa profissão da mãe, que é de parteira, ou seja, de realizar o parto, de trazer o bebê à luz, e leva isso para a sua filosofia. E ele vai argumentar que o trabalho dele como filósofo é trazer à luz o conhecimento. Então ele é um intermediador, ele é aquele cara que vai para a praça pública, através dos diálogos, facilitar o nascimento do conhecimento dos seus interlocutores. Quando, através das interrogações, coloca essas pessoas para pensarem e, pensando, elas produzem conhecimento. Ou seja, Sócrates é uma espécie de parteiro da alma e ele ajuda a alma a parir sabedoria, a parir conhecimento. Eu acho o pensamento de Sócrates incrível. Se vocês tiverem um pouco de curiosidade, leiam Apologia a Sócrates. Uma leitura leve, tranquila. Vocês conseguem seguir sem maior dor de cabeça, inclusive sem auxílio de um dicionário. É bem fluida a leitura, bem tranquila. Leitura de um dia no máximo. São poucas páginas, 100 e poucas páginas. Então é bem tranquilo. Dúvidas até aqui? Questionamentos ou indagações? Se não, eu vou para o próximo tópico. Bom, no próximo tópico eu tenho a dialética, aqui eu já disse antes, a dialética socrática valoriza mais o caminho para o conhecimento do que o conhecimento carente de fundamentos. Aqui eu preciso provocar vocês, aqui eu preciso promover uma reflexão. Lembre-se de uma coisa. De um lado estava a ideia de verdade. Em grego, verdade quer dizer aletheia. Do lado oposto dessa verdade estava a doxa, que em grego significa opinião. Para os filósofos, para Sócrates, para Platão principalmente, essa oposição entre aletheia e doxa é o que separa quem está preocupado com a construção filosófica amparada pela verdade e quem está preocupado apenas com a opinião e que vai lançar a mão de opiniões como se fossem verdades. E é através da dialética, ou seja, do choque de ideias, lembra? Tese, antítese, síntese, eu já expliquei isso em sala de aula. Através desse processo dialético que Sócrates vai promover conhecimento. Porque não é só o conhecimento, é como esse conhecimento é produzido, como ele se legitima, como ele se fundamenta. Sabe quando você está discutindo com alguém que dá uma opinião e você diz, sim, mas qual é a referência dessa opinião? E a pessoa não tem uma referência para citar e você desconsidera a opinião dela, por quê? Porque não tem fundamento. Não foi pensado, refletido, testado para ser verificada a validade dele. Então, se não tem fundamento, não pode ser acolhido como verdade. Então, é dispensado. Tá claro até aqui? Dúvidas? Não? Então vamos para o próximo e último tópico, que são os dois últimos tópicos para vocês entenderem de uma vez por todas Sócrates. O último legado. Bom, como eu havia dito lá na frente, Sócrates provocou importantes figuras do cenário ateniense. E esses homens, de certa forma, direta ou indiretamente, contribuíram para a condenação de Sócrates. Sócrates foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude e de propagar uma ideia de falsos deuses. Por quê? Porque, como eu disse na aula anterior, Sócrates acreditava que ele só seguia um Deus.
que era a sua própria consciência. Então, olha o que Sócrates estava fazendo a todo momento, procurando questionar as verdades estabelecidas como se fosse o próprio esforço do autoconhecimento. Qual a melhor forma de nos conhecermos? Qual a melhor forma de questionar quem somos, quem queremos ser, quem desejamos nos tornar? Questionando as verdades que temos como estabelecidas, como postas. Então percebam, Sócrates questionou todas essas verdades, quase que como uma busca de si mesmo, quase como uma tentativa de descobrir quem era, por que vivia, por que estava ali. Então, essa busca é uma busca de autoconhecimento. Ele foi condenado à morte e teve a possibilidade de, por exemplo, negar tudo em praça pública e ser absolvido. Teve, inclusive, a possibilidade de que os guardas que o vigiavam fossem subornados. Platão ofereceu isso para que ele fugisse de Atenas e ele se recusou. Ele se recusou porque, como eu disse na aula passada, se ele fugisse de Atenas, ele estaria negando tudo o que ele produziu ao longo da vida dele sobre conhecimento. E provavelmente a gente não estaria aqui conversando sobre ele. O fato dele ter ficado e aceitado a morte deu uma amplitude maior ainda para o pensamento dele. Por quê? Porque ele assumiu a responsabilidade sobre tudo o que pensou e disse. Mais tarde, quando Atenas e o mundo grego, de certa forma, cai numa expressão de guerra, quando ele é subjugado pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande, por ter uma relação muito próxima com a sociedade macedônica, Aristóteles passa a ser visto como inimigo. Então, com medo de ser morto pelos atenienses, Aristóteles foge de Atenas, argumentando que não permitiria que os gregos cometessem um segundo erro contra a filosofia. Já que haviam cometido um, matando Sócrates, ele não ficaria esperando que os gregos, que os atenienses errassem novamente e matassem. Então ele foge, diferente de Sócrates, que ficou e morreu. E aí, galera, dúvidas, questionamentos ou indagações? Se houver, deixa aqui nos comentários, eu respondo assim que visualizar. Se não, a gente se vê em breve. Valeu? Forte abraço e tchau.